dia a todos. O meu nome é Daniel Vitor e eu irei falar sobre os cuidados que devemos ter ao construir com containers. Os cuidados devem começar na escolha do container, que, por muitas das vezes, já são usados e, portanto, podem estar com uma estrutura comprometida, que pode te causar custos ou trabalhos adicionais para você consertar. Portanto, antes de comprar o container, é importante visitar o local, inspecioná-lo pessoalmente e ver se o container está em boas condições estruturais, ou seja, sem partes remendadas, furadas ou amassadas, as quais podem te causar prejuízos. Verificar se o produto possui todas as documentações necessárias, um projeto de arquitetura, um projeto complementar e um projeto de fundação são outros cuidados importantes, porque se você não tiver um bom planejamento, a economia que você teria por estar utilizando containers para construir se vai, ou seja, tudo deve ser planejado para que você, na hora da execução, não tenha gastos adicionais. Esses projetos são muito importantes dentro de uma obra com containers, em especial o projeto de arquitetura, que vai estudar as melhores opções para o layout e a forma de conexão entre os módulos, detectando áreas críticas, além de especificar o tratamento mais adequado. Em relação ao conforto térmico e acústico, o foil que a gente colocou para a camada de diminuir a temperatura mais. A gente colocou essa manta hidrófuga. Essa manta ela é importante por causa do seguinte: o container ele esquenta e esfria. E como uma lata, ele vai condensar, ele vai juntar a água por parte de dentro. E se você não se fizer essa preocupação com essa água, o que vai acontecer? Ele vai passar para sua manta de vidro, de não importa qual, e depois disso ela vai fazer aquele bolor na sua parede. Quando chegar na sua parede, você não tem mais escapatória. Então a gente colocou essa manta hidrófuga, debaixo dela é a land pad, depois tem a USB e depois da USB tem o gesso. Exatamente. Que dá o acabamento por dentro. Exatamente. Então aqui você conseguiu ver as 5 camadas que a gente fez. E fica com quantos centímetros a sua parede? Perfeito. Ela ficou com 12 centímetros. Como o container conduz calor com uma maior facilidade, é importante que se aplique revestimentos e acabamentos no container que você comprou para garantir o conforto do morador. A incidência direta do sol no container é um problema que deve ser evitado também. Então é importante que se tome cuidado com a insolação no container, criando uma espécie de cobertura e anteparos nas laterais para que toda a irradiação que bater nos painéis, tanto de fechamentos laterais quanto superior dos containers, acabe sendo transferida para o interior da edificação. Deve-se também tomar cuidado com as alterações da estrutura do container, porque os painéis de fechamento do container desempenham um papel estrutural. O direito era o nosso xodó. E o arquiteto teve grandes dificuldades de projetar, e a fábrica também resistência, porque para você tirar a base do container é muito ruim, porque o container desestrutura inteiro. E aí na fábrica, um dia todo mundo junto, eu falei para eles, vamos arrancar os 2 tetos e virar de cabeça para baixo. E essa foi a sacada. A gente chegou, eles testaram, fizeram o teste na fábrica, mas funcionou. Então o que você está vendo aqui é piso de container e lá em cima é piso de container também. Sendo responsáveis pela amarração e pelo contraventamento da estrutura. Quando você precisar fazer uma abertura em um container, é importante que se faça apenas as necessárias, para que cada abertura seja compensada de alguma forma para que a estrutura permaneça estável. Isso requer cortes, solda, cálculo estrutural e, inevitavelmente, isso vai gerar custos adicionais. Portanto, cuidado com as aberturas e faça o mínimo possível de aberturas nos containers. A vedação é outro ponto que pode gerar problemas em projetos com containers, já que pode acabar tendo infiltrações de água. Então, devemos tomar cuidado e tentar evitar as infiltrações, sendo que para evitá-las, a utilização de parafusos em qualquer parte exposta do módulo é proibida. E caso seja necessário fixar algum elemento ao container, isso deverá ser feito com solda ou com utilização de ímãs. Em obras com mais de um container, a conexão entre eles deve ser estudada e avaliada para garantir que essa junção não gere pontos de infiltração e acabe prejudicando o seu container. Mas, caso essa junção gere pontos de infiltração, a utilização de roofers com aplicação de sistemas de impermeabilização, como a manta asfáltica, por exemplo, é uma opção. Outra coisa é o caimento de água da cobertura dos containers, que precisa ser definido previamente, para evitar o acúmulo de água da chuva. Por fim,
O último cuidado que se deve ter é em contratar um profissional experiente, e não fazer por si mesmo, como muitos sites dizem, porque tem a questão da organização da obra, as questões do cálculo estrutural e muitas outras coisas que requerem um responsável técnico. Contratar uma pessoa com experiência para te ajudar nesse processo pode acabar gerando uma economia muito grande e bem significativa para você, tanto na fase do planejamento quanto na fase de execução.